Olá, boa noite aos amigos da Gazeta do Povo. Esse é o programa Última Análise, eu sou Frederico Juncker e nesse programa vamos analisar os assuntos mais importantes do dia e debater em alto nível com grandes convidados e aproveito até para cumprimentar um deles, Deltan Dallagnol. Prazer ter você aqui, Deltan. Meu prazer, Fred. Eu que tenho que te dar as boas-vindas hoje, né? Alegria tremenda ter você aqui no programa, em substituição ao Tosi, que tirou uma merecida folga no final de ano. Todo brasileiro está precisando dar uma descansada e recuperar as energias nesse final de ano. E já deixo o meu oi também para o doutor Adriano. Alegria estar com o senhor aqui também. Isso aí, professor Adriano Soares da Costa, um prazer recebê-lo aqui no Última Análise. A alegria é grande, Frederico, estar com você, essas férias do Tosi e com o Dallagnol. Muito bom. Ótimo. Então, só antes de mais nada, eu gostaria de convidar você a se tornar assinante da Gazeta do Povo. E para assinar a Gazeta do Povo é muito fácil, basta clicar nos links que você encontra na descrição ou no chat deste vídeo. Você pode também usar o QR Code na tela ou ainda acessar www.gazetadopovo.com/R$1. R$1. É esse o valor que você paga nos 6 primeiros meses para assinar um jornal com mais de 100 anos de tradição e que faz um jornalismo baseado em convicções. Pois vamos lá. Na última sexta-feira, Deltan, o Brasil foi surpreendido com a notícia de que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e a sua esposa, Viviane Barsi de Moraes, tiveram retirados da lista de sancionados pela Lei Magnitsky os seus nomes. Há uma grande dúvida sobre os motivos que levaram a essa decisão por parte do governo americano, uma situação muito nebulosa, não se sabe apontar exatamente o que foi negociado entre o governo brasileiro e o governo americano para que se chegasse a essa decisão. Eu queria ver a sua análise, Deltan, de qual você acha, qual foi o acordão feito entre Trump e Lula para que eles viessem a retirar essas sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. Fred, essa história está muito mal explicada. O que a gente pôde fazer na sexta-feira foi apenas especular, pensar em uma série de motivos possíveis. Teve gente que pensou em terras raras, teve gente que pensou em um acordão em relação à Venezuela, teve gente que achou que era por causa do projeto de lei da dosimetria. E as pessoas ficaram especulando, afinal de contas, a gente não tem uma motivação oficial e o anúncio do governo americano veio na contramão da resposta que o próprio Tesouro americano tinha dado na mesma semana, dizendo que Alexandre de Moraes é sancionado. Ou seja, nada apontava na direção de uma derrubada das sanções, nada pelo menos que fosse público. Contudo, em seguida, veio uma notícia de bastidores, mas trazendo uma informação oficial a partir de um funcionário do governo americano, dizendo que a derrubada das sanções da Magnitsky em relação ao ministro, a esposa e a empresa Alex, era decorrente da aprovação no Brasil do PL da dosimetria. Mas espera lá, o governo Lula foi contra. Supremo Tribunal Federal buscou barrar de todo jeito a anistia e teria concedido uma dosimetria, mas já estavam saindo notícias do bastidor da própria semana passada em que o Supremo, pelo menos no mínimo, estava colocando o bode na sala e falando que ia derrubar a própria dosimetria por inconstitucionalidade, porque ninguém poderia interferir na independência do judiciário e mexer nas penas aplicadas. Ou seja, o Supremo e o governo eles não retrocederam em relação ao arbítrio no Brasil. E o governo Trump tem informação, conhecimento, competência para saber muito bem disso. Ou seja, o projeto de lei da dosimetria foi usado como uma desculpa, com uma justificativa para inglês ver, para que o governo Trump não retrocedesse sem uma justificativa formal, como quem tira o time de campo com uma derrota. Então isso foi usado como justificativa. Agora, por que o governo Trump faria isso? Eu duvido muito que o governo Trump faria isso sem existir uma justificativa real, ainda que ela não seja até hoje conhecida. Então, a minha especulação é que a qualquer momento pode surgir uma notícia, seja de alguma concessão brasileira por baixo dos panos, seja relativa a terras raras, como alguns cogitaram, seja relativa, como acho mais provável, ao que está acontecendo hoje na Venezuela. Afinal de contas, o presidente Lula ele entrou em contato com Nicolás Maduro num telefonema secreto, que foi revelado uma semana depois, na semana passada, em que eles conversaram, inclusive em relação a uma solução para a Venezuela. Então não me surpreenderia se nos próximos dias houvesse uma solução para a saída do Maduro, talvez para ser exilado em Teherã via Brasil. Eu não ficaria surpreso. Vamos lembrar que Joesley Batista, brasileiro, dono do Império das Carnes, foi à Venezuela. Lembre também, doador de Donald Trump. Então o que você tinha aí nessa equação? Você tinha os Estados Unidos, primeiro, aliados ideológicos da família Bolsonaro, só que do outro lado você tinha todo o peso do Estado brasileiro e de interesses que podem ser concedidos em favor dos americanos.
e na política pragmática de Trump ganharam aí os interesses. Quais são? Eu acredito que vai descobrir nos próximos dias, semanas ou meses. Doutor, você toca num ponto muito interessante que até me parece que o motivo invocado do PL da dosimetria é falso por um aspecto. Se você lê a lei Magnitsky, ela estabelece um prazo ali de 15 dias que o presidente americano tem que informar o Congresso americano de que pretende levantar a sanção e o Congresso então mantém ou não essa decisão do presidente. Ou seja, o Trump, ao decidir e publicar essa decisão agora, dia 12, ele já havia decidido isso no mínimo há 2 semanas. E a votação do PL da dosimetria aconteceu depois desse prazo. Então você vê que é uma mera justificativa, de fato, do governo para tentar desviar do que tenha sido negociado entre os dois governos, me parece. Né? Você está certíssimo. A justificativa real a justificativa formal, nominal, levanta muitas desconfianças. Agora a gente só pode especular, né, Fred? Mas qualquer hora a gente vai descobrir qual é a justificativa real para isso. Isso aí. E aproveitando também para cumprimentar o nosso terceiro integrante da bancada, o professor Daniel Vargas, uma satisfação tê-lo aqui conosco, professor. Olá, pessoal. Um prazer participar com vocês. Demorei um pouquinho, mas cheguei. Ótimo. Então, vou aproveitar, professor, fazer uma pergunta para o senhor. Nós sabemos que o Instituto da Lei Magnitsky, um instituto aí de direito sancionatório muito importante para responsabilizar indivíduos envolvidos em graves atos de corrupção ou de violação a direitos humanos, se o senhor acha que a forma como os Estados Unidos aplicou e agora em menos de 5 meses levantou essas sanções contra o ministro Alexandre de Moraes, pode desmoralizar a Lei Magnitsky, essa decisão do presidente Donald Trump? Fred, só confirmando, é para mim essa? Isso. Maravilha. Olha, eu creio que sim. Eu acho que desde o início dessa discussão, uma parte das pessoas que analisavam a postura dos Estados Unidos e do Trump era de olhar para o que estava acontecendo lá como algo diferente, novo, que estava alinhado a um compromisso com valores. Os Estados Unidos determinados a fazer valer um conjunto de princípios democráticos como parte das suas relações econômicas e diplomáticas internacionais. E isso era alinhavado com a postura do Departamento de Estado, que continuamente justificava, defendia a importância de se defender a democracia e de se coibir o autoritarismo na América Latina. De outro lado, existia uma visão mais realista da geopolítica internacional e da postura do governo Trump, que interpretava os gestos do Trump como atitudes negociais. E é claro que, em determinada medida, essas duas visões, uma mais moral, baseada em princípios, e uma outra mais negocial, pragmática, sempre tem alguma interconexão. Mas, de todo modo, essa segunda vertente via a posição do Trump, mesmo quando se referenciava em um conjunto de valores de liberdade, como nada mais do que parte de uma estrutura de negociação. Eu mesmo, naquele momento, tendi a enxergar o que Trump estava fazendo como invocando a importância de princípios democráticos como fundamentais para a sua postura política a partir de então. E nesse contexto, eu achava que a Magnitsky, como até o momento acho, era um instrumento que tinha o seu valor, ou que poderia ser interpretada desse modo. Quando aplicada contra o Brasil, ou contra juízes na Venezuela, ou contra juízes na América Central, tinha o intuito de deixar claro que o governo americano estava comprometido em fazer prevalecer um conjunto de valores fundamentais para a democracia, para os direitos humanos, para a dignidade. Agora, temos algumas perguntas por se responder no que está acontecendo agora nessa nova orientação do governo. E eu concordo com o Deltan que pode ser que venham à tona algumas novidades, alguns fatos que nós ainda não conhecemos. Mas, se como a tendência indica que o governo brasileiro talvez haja oferecido em contraprestação o acesso a alguns recursos ou uma resposta política favorável aos interesses americanos de curto prazo, neste caso, o que o governo americano parece estar, portanto, invocando como o real motivo para a adoção do Magnitsky não é tanto um conjunto de valores como nós imaginávamos no início, mas, na verdade, como um instrumento de negociação. E se a Magnitsky passa, portanto, a ser usada instrumentalmente, aplica contra um país para forçar a negociação, retira a partir do momento que aquele país vira e diz: olha, foi bom para mim, como o presidente Lula, em algumas entrevistas recentes, sugeriu que o Trump tinha perguntado isso a ele.
é bom para você se eu suspender a Magnitsky contra ministros do Supremo? E o Lula teria respondido de outro modo. Mas se formos por essa linha, a partir de então, o mundo passará a olhar para a imposição da Magnitsky não como um instrumento valorativo, mas como mais uma arma de guerra geopolítica dos Estados Unidos contra outros países do mundo. E se é assim, o efeito público da decisão também será interpretado de outro modo. E eu creio que isso fragiliza o Instituto da Magnitsky e, de certo modo, pode mobilizar países no mundo para reagirem. Porque é evidente que, se é em nome de princípios, e princípios que são universais e importantes para todos, a postura de um país é uma. Mas se é apenas um instrumento geopolítico convencional de um governante temporariamente no poder, a posição deve ser outra. Mas há ainda informações a serem reveladas para a gente ter mais clareza sobre o que está acontecendo de fato. Perfeito. Até queria fazer uma brincadeira aqui, que eu estou diante de grandes estrelas do direito brasileiro, que se eu fosse presidente eu ficaria na dúvida qual dos três indicar para o STF, aí, que são grandes nomes do nosso... E professor Adriano, queria ouvir sua opinião. Nós temos visto uma tentativa de blindagem dos ministros do Supremo diante de tantos atos aí abusivos praticados, seja por uma omissão do presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, seja, né, por a DPF da blindagem, ficou conhecida essa DPF em que o ministro Gilmar Mendes deu uma decisão que limita, né, a legitimidade ativa de pedidos de impeachment só ao Procurador-Geral da República. O senhor acha que se a Magnitsky, de alguma maneira, representou ali uma pressão e, de alguma maneira, né, teve um efeito prático em limitar as ações do STF, e se eventualmente agora, com essa retirada das sanções, se o ministro Alexandre de Moraes se encontra mais aí encorajado, respaldado para continuar agindo, especialmente no inquérito das fake news? Olha, Frederico, eu vou concordar com o que foi dito e de forma complementar as duas posições. O que o Deltan abordou, o Daniel abordou, elas são complementares. Mas eu vou fazer uma pontuação antes de falar sobre o Supremo propriamente. A questão da Magnitsky. Veja, o governo Trump ele tem uma lógica que é o do America First. E é esse o movimento com o qual o Trump atua na geopolítica. E ele tem utilizado instrumentos que colocam a força americana da economia como propulsora de soluções políticas. Na cabeça do Trump, os Estados Unidos eles precisam retomar geopoliticamente a força na América Latina e o papel que os americanos sempre desempenharam, de modo que a influência russa e, sobretudo, chinesa, que ao longo do tempo dos governos anteriores americanos, por omissão, por absenteísmo, por ausência, permitiram que a China, por exemplo, ocupasse o Canal do Panamá, China e Rússia tivessem os pés na Venezuela. Não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, a Rússia tem uma fábrica de drones na Venezuela, que é utilizado esse armamento na guerra da Ucrânia. Então, essa lógica geopolítica faz com que os Estados Unidos tenham agora essa pressão sobre a Venezuela, com toda a sua máquina de guerra predisposta para derrubar Nicolás Maduro. No caso específico do Brasil, o Brasil, nesse tabuleiro, é a maior democracia da América Latina e tem uma influência muito grande do governo Lula nesses governos de esquerda. Há uma simbiose, mas se nós formos olhar, esses governos de esquerda, desde o Foro de São Paulo, eles se fortaleceram a partir da assunção do PT de Lula, do lulopetismo em 2003, ao poder. É assim que a esquerda foi se fortalecendo, é assim que a lógica cubana se transformou no socialismo do século XXI na Venezuela, enfim. Então, esse American First, que é a política dos Estados Unidos sob Trump, tem um aspecto pragmático. Trump usa a questão econômica, sim, como instrumento, e, portanto, as tarifas entram nesse critério, foi utilizado contra o Brasil, utilizada contra a China, utilizado contra os países que estavam apoiando a Rússia, como a Índia, por exemplo,
E, de outro lado, a questão da Magnitsky. Não é só em relação ao Supremo Tribunal Federal que os Estados Unidos aplicaram a Magnitsky recentemente. Aplicaram a Magnitsky contra, por exemplo, juízes do Tribunal Penal Internacional, na questão, inclusive, do Netanyahu. Aplicaram a Magnitsky contra uma representante de uma dessas agências da ONU que estavam buscando investigar e aplicar sanções a generais americanos. Então, a Magnitsky, sim, também, menos de valores e mais como instrumento de lawfare, a verdade é essa, dos Estados Unidos. Então, e isso modificou nitidamente o perfil, tanto das tarifas, de um ponto de vista para além arrecadatório, mas como instrumento político, e, de outro lado, a Magnitsky. Então, é preciso compreender, portanto, na minha compreensão, que esse movimento do Trump, ele teve um sentido, claro, de enfraquecer o governo de esquerda brasileiro, como também o venezuelano, como também o cubano. Isso é uma lógica da política pragmática liderada pelo Marco Rubio, e, de outro lado, beneficiar, assim, as empresas americanas, as big techs, no que diz respeito à censura, à aplicação de sanções e multas pesadas a essas empresas americanas. Então, obviamente que o movimento do Trump em favor do Bolsonaro, ele foi importante, mas foi acessório em relação, compreendo eu, aos interesses americanos regionais. E, ao longo do tempo, a Magnitsky cumpriu um papel político interno que não foi bem aproveitado pelos agentes políticos brasileiros. A oposição atuou, fez um esforço imenso, inclusive para que isso tivesse uma repercussão, mas os agentes econômicos e políticos ficaram assistindo, esperando que a solução viesse de fora para dentro. E, historicamente, não é assim que funciona. Numa democracia, as soluções políticas se resolvem internamente, ainda que forças externas tenham um efeito relevante. Trump deu um grande apoio ao Brasil, penso eu que politicamente interessa ao Trump fortalecer a direita, como aconteceu no Chile, no Equador, como aconteceu na Bolívia, como Honduras. Há uma onda de mudança em que a direita começa a ocupar espaços, e me parece que o ponto central de fragilização da esquerda latino-americana é a queda da Venezuela, do regime de Maduro. Se isso acontece, provavelmente Cuba vai ser asfixiada de vez, porque ela é totalmente dependente ainda do petróleo venezuelano. Cuba não tem energia. Então, isola o governo Lula, e isola, portanto, politicamente esse governo. Então, é por essa razão que eu penso que isso ainda vai ter uma série de desdobramentos. Faz parte de um jogo. Trump, para terminar, o governo, ele não é aliado do Lula, mas ele tem interesses, claro, com o governo brasileiro, na questão das terras raras, tem interesse na questão da própria Venezuela, tem interesse na questão das big techs. Então, é um jogo que está sendo jogado e, digo mais, esse movimento do Trump não significa abandono nenhum da direita, mas sim circunstâncias de negociação, e o Trump tem o livro Arte da Negociação, quem lê e conhece, sabe que ele vai, recua, volta, e ele vai modificando esses aspectos de pressão até atingir os objetivos que almeja. Perfeito, professor. Agora, antes de passarmos para o nosso próximo assunto, só pedir aqui um vídeo do nosso patrocinador. Para você que está no YouTube da Gazeta do Povo e quer cuidar da saúde óssea, esse recado é para você. A saúde dos ossos é fundamental, afinal, são eles que sustentam o corpo, permitem o movimento e garantem que você siga firme na rotina.
E quando o assunto é fortalecer ossos e músculos, não tem como ignorar o papel do cálcio associado à vitamina D3, K2 e ao magnésio, que atuam juntos para manter a estrutura do corpo forte, estável e funcionando do jeito certo. E é por isso que existe a malta, para ajudar você a manter esse cuidado em dia com praticidade, segurança e produtos pensados para o ritmo real da sua vida. E quando a gente fala de qualidade, é papo sério. Cada produto nasce de matérias-primas selecionadas e formulações pensadas para entregar resultado de verdade. Nada de promessa vazia. E se tem um produto que mostra bem isso, é o cálcio com magnésio mais K2 mais D3 malta. Um combo completo para quem quer cuidar da saúde óssea e do bom funcionamento do corpo no dia a dia. Esse produto reúne nutrientes essenciais que trabalham juntos e auxiliam na formação e manutenção dos ossos e dentes, mantendo a estrutura forte ao longo do tempo. Contribuem para o funcionamento muscular e neuromuscular, importante para quem treina, carrega peso, trabalha em pé ou precisa de resistência. Auxiliam no metabolismo energético, garantindo que o corpo e o movimento continuem em equilíbrio. Favorecem também a absorção e o aproveitamento do cálcio, algo essencial para manter ossos fortes e prevenir perdas ao longo da vida. É o tipo de reforço diário que faz diferença e que o corpo sente. E tem motivo para tanta eficiência. A malta faz parte do grupo Duon, que há 16 anos entrega seriedade, transparência e comprometimento. Uma marca que milhares de pessoas já conhecem e confiam. Então, se você quer continuar se cuidando com praticidade e qualidade, pode contar com a malta. Aqui a gente leva a saúde a sério. Juntos a gente se cuida. Saiba onde encontrar nossos produtos em www.malta.com.br. Malta com 2 T's. Voltando a falar então da Lei Magnitsky do ministro Alexandre de Moraes, quando ele foi sancionado pelo presidente Trump em julho desse ano, no mesmo dia ele fez questão de ir a um jogo do Corinthians e no estádio do time fez inclusive um gesto obsceno para a torcida. Na última sexta-feira, quando o presidente Donald Trump anuncia o levantamento das sanções contra o ministro, ele esteve presente também num outro evento, o lançamento do novo canal de notícias do SBT, o SBT News, e inclusive ele fala e agradece ao presidente Lula pelo esforço que o presidente brasileiro fez no sentido de conseguir o levantamento dessas sanções. Essas imagens acabaram viralizando o Brasil inteiro, geraram uma extrema repercussão, especialmente em relação ao eventual posicionamento político do SBT, a ligação com Lula e com o próprio Alexandre de Moraes. E o famoso cantor sertanejo Zezé de Camargo acabou fazendo um vídeo pedindo que o seu especial de fim de ano seja retirado da grade do SBT. Pedi para a gente assistir então um pouquinho, um trechinho desse vídeo. Amo vocês, amo o SBT, tenho o maior carinho, tudo. Mas eu acho que vocês estão, desculpem, prostituindo. Então, eu estou aqui, todo mundo sabe que eu tenho um especial no SBT, agora dia 17, né? Gravado já. Mas eu vi o que aconteceu no SBT nos últimos dias, né? Inauguração do SBT News. E juro por Deus que isso não faz parte do meu pensamento. Não tem nada contra ninguém. Eu peço que o Brasil se saia da melhor maneira possível. Torço pro povo brasileiro, porque eu vivo e dependo do povo brasileiro. Mas diante da situação que eu vi no SBT, as pessoas mudando totalmente a maneira de pensar, principalmente das filhas do Silvio Santos, pensando totalmente diferente do que o pai pensava. E uma coisa que eu sempre disse na minha vida: filho que não honra pai e mãe, para mim não existe. Então eu só queria dizer uma coisa para vocês. SBT, se puderem, não precisam passar pôr no ar o meu especial. Não quero participar disso. A maneira que vocês pensam, para mim, não condiz com grande parte do povo brasileiro. Eu não quero decepcionar as pessoas que acham que eu penso diferente. Se vocês puderem fazer um favor para mim, tire o meu especial do ar.
não precisa ir ao ar. Por favor, para mim seria maravilhoso, porque a partir do momento que as pessoas pensam diferente do que o pai pensava, de grande parte do Brasil pensa, do que eu penso, para mim não faz sentido colocar esse especial ao ar, tá bom? Beijo pra todos, amo vocês, amo o SBT, tenho o maior carinho, tudo. Mas eu acho que vocês estão, desculpem, prostituindo. Então, não faço parte disso. Dá para ver que não pegou muito bem para o canal recepcionar o ministro Alexandre de Moraes. Uma outra imagem chamou a atenção nesse evento, que é o momento em que um cinegrafista do SBT capta ali imagens do presidente Lula conversando com o ministro Alexandre de Moraes ao pé do ouvido. O fotógrafo oficial do Lula percebe que estão captando a imagem, então pede que se afaste ali o cinegrafista do SBT. Deltan, nesse evento o ministro, no seu discurso, agradece ao Lula e ao esforço que o Lula fez no sentido de levantar essas sanções, mas ele nada falou, não foi questionado sobre o escândalo que ganhou as páginas dos principais jornais do país na semana passada, envolvendo o Banco Master. Por que você acha que ninguém questionou o ministro sobre o Banco Master? Olha, o que acontece nesses bastidores é puro suco de promiscuidade. O fotógrafo tem pedido que fosse gravada a conversa do Lula e do Alexandre de Moraes. É uma pequena amostra de nós não termos acesso como brasileiros, de ninguém ter acesso, de nenhum poder de fiscalização ter acesso àquelas conversas que acontecem nos bastidores, lá nos churrascos do Lula, nos jantares, quando ele chama os ministros do STF e juntos, numa lua de mel entre Presidência da República e STF, eles definem os rumos do Brasil. Mais ainda, não só são escondidas essas conversas, mas o grande escândalo do momento é tudo o que está acontecendo em relação ao Banco Master, o contrato com a esposa do Alexandre de Moraes, que segundo notícia da Folha de São Paulo está bem acima do valor de mercado e não precisaria nem dessa notícia, nem dessa avaliação de outros advogados para nós sabermos que está acima do valor de mercado. Quando a gente olha o objeto daquele contrato que foi divulgado pelo jornal O Globo, não tem um procedimento, não tem um número de autos, não tem um caso específico. E pior, é mencionada uma atuação junto a uma generalidade de órgãos públicos, o que parece assim uma influência, uma representação, um poder de abrir portas. E um dos órgãos públicos, o CAD, tem um outro escritório que representa justamente o Banco Master lá, que é aí sim, um escritório renomado, reconhecido, muito grande, que é o escritório Pinheiro Neto. Então, o que a senhora Barce de Moraes, Viviane, o que os filhos, o que o escritório fez? Todos nós temos o direito de uma prestação de contas do ministro, senão alguém vai especular que o que houve ali foi uma corrupção, foi uma venda de favores, foi um tráfico de influência, e nós não estamos aqui acusando absolutamente ninguém, mas no mínimo o cliente que fez os pagamentos para obter acesso, com o objetivo, ele, cliente, de obter acessos especiais e influência. Isso é moralmente errado, isso precisa de uma investigação sobre isso, mas o ministro Dias Toffoli, coincidentemente, deu uma decisão, nesse caso, absolutamente atípica, varreu tudo para debaixo do tapete, colocou um sigilo absoluto e quando a CPMI do INSS começou a investigar esse caso, mais uma vez foi lá interferir o ministro Dias Toffoli e determinou que todo o material fosse para debaixo da guarda exclusiva de Alcolumbre. Outra decisão atípica, coisa que a gente nunca viu na história. Isso sim precisava ser conversado. Mas o que a gente viu foram ministro do STF e Lula de conversa sigilosa nesse evento público. E esse evento, Fred, vamos conversar, foi uma vergonha. Foi uma vergonha porque eu até entendo um veículo como a SBT News buscar chamar o presidente, o ministro, para irem lá, darem declarações. Afinal de contas, esses veículos eles vivem de informação, de notícia, de polêmica. E que sorte a deles que foi justamente no dia da queda da Magnitsky. Agora, você vê o ministro Alexandre de Moraes agradecendo com uma relação amistosa com o Lula. Ele, ministro Alexandre de Moraes, que conduz os processos contra Bolsonaro, botando Bolsonaro na cadeia. Ele que estava no jantar de comemoração, a roda de samba, comemoração em relação à eleição de Lula, no escritório de Cacai, que comparece de bermuda ao STF.
Isso tudo mostra a promiscuidade que virou o Brasil. Esse evento acabou sendo um retrato da promiscuidade. E por que o Zezé de Camargo fala que a empresa se prostituiu? Ele fala, e é uma crítica que é muito mais ampla do que essa empresa, é uma crítica que existe às grandes empresas de comunicação de forma geral, com honrosas exceções como a Gazeta do Povo. E ele fala isso porque as grandes empresas de comunicação recebem hoje do governo Lula milhões e milhões de reais. O orçamento de publicidade do governo Lula está chegando a 900 milhões de reais. O dobro do ano em que teve o maior orçamento do governo Bolsonaro, que foi metade disso. Metade. Isso é derramado nas empresas de comunicação com o preço de atenderem a pedidos do governo. É aí que existe uma venda. Os veículos se vendem, eles vendem a pauta, eles vendem a opinião, eles vendem quem eles chamam, eles vendem o acesso, eles vendem uma abordagem do veículo favorável ao governo em favor do governo em troca de verbas publicitárias generosíssimas. Sem qualquer critério, sem transparência, sem objetividade, na razão pelas quais essas verbas são direcionadas. E aí, quando eles não conseguem controlar as empresas de comunicação, eles controlam os jornalistas com informações privilegiadas, acesso a fontes privilegiadas, e o que eles não controlam, que são as redes sociais, aí eles querem regular. O grande objetivo deles é controlar a narrativa e justamente por isso a gente tem que apoiar veículos independentes como a Gazeta do Povo, que está com essa promoção incrível de 6 meses de assinatura por R$1 por mês. Vão passar 6 meses e você vai gastar o valor de um pão de queijo. E olha lá, no aeroporto vai ser mais caro o pão de queijo, R$6 para ter acesso a um mundo de informação, apuração, fidedigna, grandes colunistas aqui na Gazeta do Povo. E você cancela quando quiser, mas tenho certeza que você não vai querer cancelar e vai querer manter sua assinatura. Isso aí, Deltan. Professor Vargas, fazendo um gancho aqui com o comentário do Deltan, é condizente que um ministro de uma Suprema Corte, né, de uma Justiça Constitucional, compareça a esse tipo de evento, faça discursos com esse tipo de teor, até considerando que agora o presidente da Suprema Corte, ministro Luiz Edson Fachin, propôs a criação de um código de conduta nos mesmos moldes de um código adotado na Corte Constitucional alemã. É comum que juízes constitucionais se comportem dessa maneira e participem desse tipo de evento ao redor do mundo? Certamente não, né, Fred? Sempre é importante diferenciar o que deveria ser o correto e qual é a nossa realidade. E aqui no Brasil, às vezes, ou cada vez mais, se torna difícil a gente manter firme a luz no que seria o ideal. Porque a banalização dos comportamentos de autoridades judiciais no Brasil, misturando a sua ação com atividade política ordinária, dando entrevistas como se não houvesse amanhã, participando de celebrações, se envolvendo com grupos políticos e grupos empresariais sem menor timidez, chegou a tal nível e é escancarado de tal maneira que nós passamos, quase que naturalmente, a olhar para essa dinâmica como se ela fosse um gesto natural de um magistrado em uma democracia. Não é. Nunca foi. E não deve continuar a ser assim. De todo modo, também chama a atenção que, ao mesmo tempo em que o Brasil discute escândalos, eu creio que podemos chamar assim, que envolvem lideranças judiciais, com contratos com valores estapafúrdios envolvendo familiares de ministros, sendo discutidos, com lideranças brasileiras propondo reformas nos critérios de eleição ou de escolha de ministros, nos mandatos, nos limites substantivos das suas ações, com o estabelecimento de códigos morais, como existem em outros países, mesmo neste ambiente. Veja só, é como se nada estivesse acontecendo. E o ministro Alexandre de Moraes vai a um evento de um grande canal de comunicação, senta-se à primeira fila, participa, faz um discurso de natureza política, não cita um dispositivo constitucional, agradece pessoalmente o presidente da República e, em resposta, é agraciado por ele. E nós temos aqui uma espécie de jogo entre compadres. Aliás, quando eu assisti o que estava acontecendo no SBT, eu me lembrei de um discurso que se tornou muito popular no Brasil, feito pelo Ariano Suassuna, um literato brasileiro, autor do Alto da Compadecida, ex-membro da Academia Brasileira de Letras, que narrava a sua experiência quando chegou à academia e no ato de celebrar sua posse. E naquele momento ele dizia que Machado de Assis cunhou uma divisão entre dois Brasis. Um Brasil oficial,
dos cargos, das autoridades, e um Brasil real, das pessoas comuns. E essa distinção, ele, Suassuna, invocava para radicalizar a distinção que, a seu vez, tinha se tornado mais forte do que nunca, dizendo que o Brasil oficial é cada vez mais caricato e burlesco, e o Brasil real, nutrido pelas melhores das intenções. Eu creio que nós estamos assistindo agora é um contraste nítido entre Brasis. Eu creio que a reação de crítica, de certo modo de revolta, entre atores da música popular brasileira, como Zezé de Camargo, sinaliza um descompasso entre a visão de mundo que caracteriza o Brasil oficial e o sentimento, nem sempre polido, nem sempre formalizado, mas que está vivo e presente na cultura popular brasileira. Um fosso se abre cada vez mais entre esses dois Brasis. E o grande risco do Brasil real, e eu creio que esse era o alerta, tanto de Machado de Assis como de Ariano Suassuna, é de ignorar que o que definirá o futuro dessa grande nação são os verdadeiros brasileiros populares, e não necessariamente esses que hoje celebram entre si, em grandes ambientes de alta qualidade, a sua visão e a sua amizade. Portanto, as portas estão cada vez mais abertas para um acerto de conta entre esses dois Brasis. Perfeito. Pois é, a coisa pegou tão mal para o SBT que a Patrícia Bravanel, filha do Silvio Santos, uma das filhas do Silvio Santos, perdeu mais de 200 mil seguidores nas redes sociais. E você vê, numa operação ali para tentar limpar a imagem do canal, o programa do Ratinho, inclusive tem o seu filho como um pré-candidato à presidência da República, Ratinho Júnior, convidou o pré-candidato Flávio Bolsonaro à presidência para participar do seu programa e conceder uma entrevista ao programa do Ratinho no canal SBT. Vamos assistir um pequeno vídeo falando sobre isso. E sabe, Zezé, eu tinha sido convidado para estar lá nesse evento, mas aconteceu uma coisa que eu não quero expor aqui, que acabou que eu não fui. Agem fora da lei com requintes de crueldade. Pessoas que blindam bandidos que roubaram os aposentados do INSS, enfim. E sabe, Zezé, eu tinha sido convidado para estar lá nesse evento, mas aconteceu uma coisa que eu não quero expor aqui, que acabou que eu não fui lá pro evento do SBT News. Na hora eu fiquei um pouco chateado, mas hoje eu entendi que foi Deus me protegendo para eu não ter que participar daquele vexame. Aí, agora há pouco, toco meu telefone. Era o Ratinho, o pai, me convidando para participar do programa dele hoje à noite, ao vivo, no SBT. Bom, eu confesso que eu fiquei num dilema, né? Tá a internet em peso agora e batendo no SBT, porque foi uma grande decepção. No nosso imaginário, é a TV da família, de valores conservadores, personificada numa lenda, num ícone chamado Silvio Santos. E se tivesse vivo aqui, com certeza isso tudo não tinha acontecido desse jeito. E eu tenho ouvido muito na minha igreja sobre perdão, sobre deixar a justiça divina acontecer no tempo de Deus, para as pessoas tirarem a palavra vingança da testa, muita coisa nesse sentido. Eu não gosto de posicionar as pessoas por um ato, eu gosto de olhar a história inteira. Então, por isso, gente, que em homenagem à memória do que representa o nosso Silvio Santos, em homenagem ao Ratinho, que sempre foi um cara muito correto com a gente e que merece todo o nosso respeito, eu topei lá nele hoje à noite. Isso aí, professor Adriano, teve uma outra figura, um personagem que estava presente ali no evento, que é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Ele foi muito criticado porque ele teria aplaudido esse trecho do discurso do ministro Alexandre de Moraes, quando ele agradece o Lula, né, na questão da lei Magnitsky. A gente fala aqui, e o professor Vargas mencionou, né, juízes que adotam o papel de agentes políticos. Será que também não caberia aos governadores assumir um papel mais político do que eles têm feito ao longo do tempo? Inclusive para se contrapor à própria questão do Supremo Tribunal Federal. Me recordo aqui de um exemplo envolvendo os Estados Unidos, quando da gestão do presidente Biden
Você vê os governos do Missouri, do Texas, se contrapondo a uma série de ações do governo Biden, inclusive o procurador-geral do Missouri, Eric Schmidt, que hoje é senador, inclusive, promovendo uma série de ações questionando as ações do governo Biden. Não caberia aos governadores, no caso do próprio Tarcísio, pensarem em soluções para se contrapor e tentar colocar um freio do ponto de vista, inclusive, da federação a esses abusos por parte do Supremo Tribunal Federal? Olha, Frederico, eu vou fazer assim uma observação sobre o Tarcísio, no sentido de que ele ali está como governador e tem uma certa liturgia. Mas o Tarcísio, dentro do que ele tem se proposto, ele tem se posicionado, tem sido leal até onde eu alcanço. E ele é governador. O governador não é oposição a governo federal. Ele, Tarcísio, é oposição ao Lula, se manifesta como tal e diz leal ao Bolsonaro. Essa crítica que o Zezé de Camargo fez, a pergunta é, por que ela teve tanta repercussão? Ela teve repercussão justamente pelo fato de tudo aquilo que o Dallagnol falou, de que o Daniel também, é que há, de um lado, um cansaço muito grande em relação a esse estado de coisas, a esses abusos. De outro lado, a visão que se tem do SBT como, de fato, em função da imagem do próprio Silvio Santos, como uma TV mais vinculada a valores familiares e, portanto, a classe C, D, enfim, classe B, que prezam aqueles programas de auditório, de família, enfim. Então, foi assim que o SBT se constituiu. E, obviamente, que esse programa, essa inauguração, que se chamassem as autoridades, o presidente da República, ministro de Comunicação, enfim, representante do Supremo Tribunal Federal, o vice-presidente Alexandre de Moraes, isso era uma circunstância que o SBT iria passar, porque também não poderia não chamar, se é um evento público e você institucionalmente chama, só que ao chamar e ao marcar para essa data e no momento de polarização, aí o SBT pagou um preço, mas não pagou só por isso, paga um preço também pelo casting de jornalistas que a SBT News contratou. Se você for olhar os jornalistas que o SBT, aquela Landim, tem uma outra que era da CNN, enfim, umas figuras que são carimbadas da esquerda, que têm uma posição longe de qualquer neutralidade, que são lulistas na posição, petistas, que têm uma marca ideológica muito clara. Então, eu acho que tudo isso em relação ao evento do SBT foi um somatório. Se você soma o evento com o casting de jornalistas, aí você vê que a linha editorial do SBT não tem como ser uma linha pró-governo, pró-esquerda, e aí antagonizando não só naquele momento, mas em uma linha editorial contra os valores que há bem pouco tempo diferem do que eram os valores do SBT. Então, agora, por outro lado também, deixe-me dizer da angústia que eu tenho, ou do incômodo, porque eu nunca vou ficar não incomodado com isso. Essa questão do papel dos ministros do Supremo, em particular do ministro Alexandre de Moraes, nesse protagonismo político. O discurso que o ministro Alexandre de Moraes faz é um discurso político, para um político, o presidente da República, numa relação institucional que não é só institucional, ela tem sido política. Então, no momento em que tem Banco Master, no momento em que tem toda essa crise de contratos envolvidos, no momento em que tem sigilos, inclusive de documentos que estavam na CPI do Congresso Nacional, no momento que o Congresso Nacional é colocado de joelho na questão do mandato da Zambelli, quer dizer, o plenário se reúne, decide que o mandato não será cassado, com base na Constituição, vem uma decisão monocrática e diz que, por desvio de finalidade, algo absolutamente subjetivo,
nesse caso, contra a letra da Constituição, e toda a vontade feita pelo parlamento é simplesmente jogada. Então, é um contexto que nós estamos vivendo bastante delicado da nossa democracia. Estamos vivendo num momento de exceção. E eu tenho dito aqui que nesses momentos não é o império da lei que nós estamos, não é no império da Constituição. Há aqui uma série de decisões tomadas à revelia da Constituição, à revelia do nosso ordenamento jurídico. É o império da força. Quando se diz, olha, o presidente da Câmara, em 48 horas, nomeia aí o substituto, e essa decisão que o plenário de vocês tomou e nada é a mesma coisa, não é só uma afronta ao outro poder, é a desmoralização plena e acabada. E isso é algo que em nenhum momento da República se viveu nesses termos, tão banalizado. Então, Frederico, o que houve no SBT, essa questão, por exemplo, do Tarcísio, que é um dos exemplos, o Tarcísio ali aplaudir, não precisaria ter aplaudido, mas a presença dele como governador numa empresa de comunicação que está investindo e é do Estado é natural. A presença de autoridades é natural. A presença até do vice-presidente do STF representando o poder seria natural. O que não é natural é como esse conteúdo de discursos políticos se sucedem e como os agentes públicos não eletivos do Supremo Tribunal Federal, os ministros, comportam-se como políticos. E isso é que deslegitima qualquer jurisdição constitucional. Então, me parece, sabe, Frederico, que esse é o grande ponto. A gente vive uma crise de legitimidade como nunca nós vivemos da nossa Corte Constitucional. E isso me parece que é o mais destrutivo para a nossa democracia no momento. E para terminar, como derivada disso, aí vem todo o resto. Acaba fim de garantias individuais, processos distribuídos com endereço, juízo incompetente, puxando para si a competência em juízos de exceção, enfim, tudo isso que a gente tem visto, e para completar, decisões feitas por juízes em que seus parentes atuam nos processos. Perfeito. Antes de tratarmos de novas decisões do ministro Alexandre de Moraes, só quero pedir vamos passar um pequeno vídeo do nosso patrocinador. Dicas para quem quer abrir mais sorrisos na vida. Entenda que pequenas mudanças fazem toda a diferença para uma vida mais saudável. Lembre-se que pedalando, você gasta calorias em vez de gastar com transporte. Enquanto isso, a gente cuida de fazer vitaminas e suplementos eficientes de verdade. Procure pela tampinha verde-limão. Juntos a gente se cuida. Malta Nutrition. Bom, tivemos recentemente várias decisões do ministro Alexandre de Moraes esvaziando as prerrogativas, as atribuições do Parlamento, do Congresso Nacional. Gosto sempre de citar o exemplo da decisão envolvendo o IOF, quando o Congresso Nacional exerce ali uma prerrogativa prevista no artigo 49 da Constituição, o ministro Alexandre de Moraes, numa canetada, anulou a decisão do Parlamento que buscava desconstituir o decreto do Lula. E na semana passada nós tivemos uma votação importante envolvendo a deputada Carla Zambelli. A Câmara dos Deputados votou pela não cassação do mandato da deputada e o ministro Alexandre de Moraes simplesmente também desconsiderando a decisão do parlamento, dá uma nova decisão anulando o que foi decidido pelo Congresso Nacional. E, Deltan, tivemos então no último final de semana, a deputada Carla Zambelli surpreendeu com ela comunicou sua renúncia ao mandato de deputada, ela que se encontra na Itália, está ali inclusive passando por um processo de extradição, está se defendendo nesse processo. Você acha que foi uma estratégia boa essa tomada pela deputada Carla Zambelli de renunciar nesse momento, inclusive considerando a votação que teve na Câmara dos Deputados na semana passada? Fred, achei muito estranha essa decisão dela, viu? Agora vamos voltar ali no Supremo e na Câmara que você mencionou. Eu acho muito abusada a Câmara dos Deputados, na verdade, e querer ficar tomando decisão só porque a Constituição dá para a Câmara as prerrogativas. Ora, as bolas, todo mundo sabe que é o Supremo que manda no Brasil.
Era só a Câmara falar, ó, Supremo, decide aí, o Supremo já está decidindo mesmo. O que a Câmara vai se meter querendo tomar decisões naquilo que é de competência dela, não é? Não é assim que as coisas têm funcionado no Brasil ao longo dos últimos anos. Surpresa é a Câmara ainda achar que ela pode alguma coisa num país em que o Supremo manda. Fica parecendo aqui até a Venezuela, onde a Suprema Corte fechou o Congresso e assumiu as responsabilidades de legislar. Olha, nós estamos quase lá. Está carregando o modo Suprema Corte venezuelana. Fred, o que a gente viu foi realmente, assim, para chover no molhado, bizarro. O Supremo Tribunal Federal, ele poderia até dizer que, olhando para a Constituição, para o artigo 55, com a condenação da Carla Zambelli, em razão das faltas e da ausência que ela não teria condições de comparecer às sessões da Câmara. Lá na frente, ela teria faltas e seria obrigatoriamente cassada. Mas olha o que o Supremo fez. Ele pegou a previsão constitucional de que as ausências da Carla Zambelli à Câmara constituem uma razão para a perda de mandato e determinou que a Câmara decretasse a perda de mandato, ou melhor, declarasse, nem decretasse, seria um carimbo em cima da decisão do Supremo. Não teria voto de nenhum parlamentar. Mandou que a Câmara declarasse, carimbasse a perda de mandato antes de ela ter as faltas. Ora, se a regra invocada pelo Supremo é as faltas da Carla Zambelli, ele teria que esperar. Agora, pior ainda do que isso, porque o Supremo poderia dizer até, olha, já teve outros casos que eu decidi assim, ainda que de modo equivocado, mas tem precedentes. Ainda que fosse isso, nos precedentes invocados, Natan Donadon, Paulo Maluf, em todos os precedentes, o Supremo não atropelou a Câmara na declaração da perda do mandato. Isso é prerrogativa da mesa da Câmara. E nesse caso, Alexandre de Moraes, além de dizer deve ser declarada desde já por ausências futuras a perda do mandato da Carla Zambelli, ele cassou e mandou o presidente da Câmara chamar um suplente, ou seja, ele espezinhou em cima da Câmara. Aí o Google Mota ficou sem reação. Por quê? Porque ele tem investigações contra ele no Supremo e porque ele tinha prometido para ministro do Supremo a cassação da Carla Zambelli. Só que pela falta de articulação dele, e Hugo Mota tem sido muito criticado nos bastidores pela falta de poder, pela falta de articulação, pela falta de capacidade como presidente da Câmara. Estão comparando ele ao Severino, antigo presidente da Câmara, ao qual faltava articulação. E ele prometeu para o Supremo que ele ia entregar a cabeça da Zambelli numa bandeja e não cumpriu. Então, como é que ele vai brigar com o Supremo agora, quando ele prometeu a cabeça da Zambelli e não cumpriu? E aí a gente teve esse impasse. E veja só, o Hugo Mota, ele ficou entre a cruz e a espada. Ele ficou entre o rochedo e o mar. Ficou como um marisco ali no meio. Por quê? Porque se ele cede ao Supremo e declara a cassação da Zambelli, chama o suplente, ele ia perder a moral com toda a sua tropa, com todos os deputados que estão vendo o Supremo Tribunal Federal atropelar a Câmara. Por outro lado, se ele resiste e diz aqui quem manda é o parlamento, essa decisão é da nossa atribuição, nossa competência, nós vamos defender a Constituição, aí ele se ferra com o Supremo Tribunal Federal. E o Supremo vai que tira da gaveta uma das várias investigações de rachadinha ou de desvio de emenda parlamentar. E Fred, olha só, na última semana teve uma decisão do Flávio Dino contra Arthur Lira, que foi quem antecedeu o Hugo Mota, ex-presidente. Se acontece com o Arthur Lira, pode acontecer com o Hugo Mota. E aí eu pensei, nossa, aí a Câmara se reuniu nos bastidores para formular uma reação contra o Supremo Tribunal Federal. Veja só, passa um monte de atropelo em cima da Câmara e eles, nem aí. Aí quando vem a decisão de investigação por corrupção contra o Arthur Lira, aí eles se articulam para reagir, para tirar da gaveta projetos que limitem os poderes do Supremo. Gente, olha que ironia, tem que sim reagir contra o Supremo, mas não por essa razão. E aí eu fui ver, olha, deve ser uma investigação devida por corrupção, afinal de contas tem muito desvio, Arthur Lira tem uma série de investigações da Lava Jato, tem fumaça aí, deve ter um fogo. Claro, fala em termos de probabilidade, eu não estou acusando ninguém. E aí eu fui ver a decisão do Dino. Não sei se chegou a reparar nesse detalhe, mas a cassação da Zambelli não aconteceu na Câmara, ou seja, a Câmara salvou a Zambelli num dia. Sabe de quando que foi a decisão do Dino, determinando a busca, apreensão, operação? Foi no dia seguinte. É inacreditável. E quem acompanha a investigação policial, a atuação do Ministério Público Judiciário, como eu atuei na Lava Jato, não existe isso de você decretar uma busca e apreensão num dia e você executar e cumprir no outro.
Por quê? Porque você precisa apurar os endereços da pessoa, ver se ela tem escritórios, checar se ela mora efetivamente naquele lugar, ver se ela tem uma arma de fogo registrada no nome dela ou de alguma pessoa que mora na mesma casa, para ver se tem uma chance de reação. Então não acontece de uma busca-apreensão ser decretada num dia e ela ser cumprida no outro. E aconteceu isso. Então tá na cara que foi uma reação do Dino ao que a Câmara estava fazendo. Então a gente vê uma briga em que ambos os poderes estão usando o poder, as suas funções, não para buscar o interesse público, mas por uma disputa de poder, para impor cada um a sua vontade, os seus interesses. É feio de ver. Agora, nessa briga, olhando quem são os atores envolvidos, eu torço mais pela briga. E aí a Carla Zambelli, nesse contexto, vem e renuncia. Mas por que ela renuncia? Porque, afinal de contas, ela ia ser caçada de qualquer jeito. Ela não ganha nada renunciando. Ela não ganha nada. Quem ganha, sim, é o Hugo Mota, que sai daquela posição desconfortável entre os membros da Câmara e o STF. O PL, Partido Liberal, não ganha nada, salvo se ele negociou alguma coisa com o Hugo Mota. Mas aí o Partido Liberal vem a público dizer que foi uma questão de estratégia, que vai beneficiar a defesa dela. Mas eu não vejo nada, uma vírgula que beneficia a defesa dela. Em nada ela ganha. E, então, eu estou chamando esse caso de estranha renúncia de Carla Zambelli. Tem alguma coisa aí que a gente não está sabendo. Espero que seja alguma coisa que efetivamente traga algum alento, alguma proteção de fato para ela. Hoje a gente conversou com o advogado, né, Fred, no programa mais cedo, eu ia falar Roda Viva, no Sem Rodeios, e ele também não soube explicar, não soube dizer nada que seja efetivamente um benefício para ela, a não ser o que ele chamou ali de um conforto psicológico dela estar saindo em vez de ela ter a decretação ali da cassação dela feita pela própria Câmara. Mas isso não muda muito a situação dela. Perfeito, doutor. Professor Adriano, eu queria ouvir a sua opinião a respeito desse assunto. Se essa estratégia da Carla Zambelli foi acertada, considerando inclusive esse processo de extradição. Há hoje 2 casos muito sensíveis na Itália envolvendo Eduardo Tagliaferro, o whistleblower que revelou ali métodos ilegais utilizados pelo ministro Alexandre de Moraes, quando ele foi assessor especial de enfrentamento à desinformação no TSE, atuou ali durante o processo eleitoral, e o caso Carla Zambelli, que parece que está encontrando mais dificuldades na Itália. O senhor acha que essa renúncia dela ao mandato pode reforçar ou não a tese dela, pela não extradição na Itália? Como é que o senhor vê esse caso do Carla Zambelli? Olha, a Zambelli ela obteve um ganho positivo, que foi a decisão do plenário de não cassá-la. Então, obviamente, do ponto de vista político, isso a fortaleceu. Ela tem a tese na Itália de que foi condenada por perseguição política, que o pedido de extradição tem fundo político e, portanto, quando o plenário decide mantendo o mandato dela, de certa forma, isso traz, sim, um benefício a ela argumentativo na Itália. Esse benefício argumentativo aumenta na medida em que vem uma decisão daquele que seria apontado por ela na Itália, o seu perseguidor maior, que seria o ministro Alexandre de Moraes, de uma canetada, desfazendo a decisão da Câmara dos Deputados, do plenário, não da mesa, não do presidente, mas do plenário, desconstituindo a decisão. Então, é também uma canetada política. Se você perguntar à Itália se na experiência do direito constitucional italiano você vai encontrar esse tipo de coisa, você não verá. O direito italiano, que nós espelhamos em muitos sentidos, ver-se-á um certo cuidado da Corte Constitucional na intervenção em questões políticas. Mais recentemente, a Corte Constitucional italiana buscou entrar, por exemplo, em aspectos de imigração de decisões da primeira-ministra italiana, e isso causou um maior rebuliço político na Itália, um confronto entre executivo e judiciário. Então, são em questões tópicas, pontuais, mas não nesse nível de ativismo, ou mais do que ativismo, de intervencionismo político, de decisões políticas com judicialiformes. Tem só a forma judicial, mas, na verdade, são decisões políticas. Então, me parece que o que poderia ser obtido de benefício para ela foi obtido, pelo menos, como eu disse, argumentativamente nos processos da Itália. No que diz respeito, porém,
Aí eu concordo 100% com o Dallagnol, que pode ter levado a ela a renunciar um acordo para não enfraquecer de vez todo o parlamento, que de qualquer forma a apoiou, os partidos que a apoiaram, e o Hugo Mota, com a fragilidade crescente, que ia ficar exposto, mas não só ele, o parlamento de um modo geral. Então, como para não deixar o parlamento mais desmoralizado e genuflexo do que já está, a renúncia dela atendeu, salvou, digamos assim, um pouco o desmoralizado presidente da Câmara dos Deputados e, por outro lado, os benefícios que ela poderia ter, ela, em termos de argumentos jurídicos, de comprovação de uma perseguição política, como ela alega, ela pelo menos constituiu algum elemento de prova nesse sentido. Agora, é como o Deltan coloca essa questão da judicialização, porque não é nem judicialização, não é ativismo. A experiência brasileira, nossa, nessa questão da Corte Constitucional, da atuação, é absolutamente fora de qualquer esquadro de teoria da jurisdição e, sobretudo, teoria da jurisdição constitucional. É uma atuação assim tão fora de qualquer eixo, acaba com o regime de freios e contrapesos, acaba com os limites de atuação e de autocontenção da jurisdição constitucional. São decisões que são tomadas muitas vezes sem nem iniciativa de terceiros, de ofício mesmo, nas coxas, vai lá, assina, manda, dou 48 horas, quem provocou? Não precisa nem de provocação. É um juiz é um judiciário que ele não é provocado, ele se autoprovoca, ele autodecide. É uma situação muito esdrúxula. Quem conhece, quem é da área jurídica, você que nos acompanha que não seja da área jurídica, compreende o seguinte: o juiz age provocado. E nesses casos, o juiz não é provocado, ele decide. Causou um aborrecimento lá, eu não gostei, você quer me desmoralizar, eu desmoralizo primeiro, e tome caneta, e não ouve ninguém, e ponto final, e aqui quem manda sou eu. Então, isso é uma situação que nada tem de jurídica. Eu digo sempre, isso é exercício da força bruta. Isso não tem parâmetro na Constituição, isso não tem parâmetro na legislação. Não sim, eu vou invocar princípio de desvio de finalidade. Princípio serve para tudo no Brasil, para espinhela caída, para unha encravada, para dor de cabeça, para dor de corno, para o que vocês imaginarem serve. É como aquele remédio que vende na feira no interior do Nordeste. Então, na verdade, o que a gente tem é uma jurisdição constitucional que não é jurisdição, é política pura, disfarçada de atividade jurisdicional. Perfeito, professor. E parece muito sintomático também do Brasil atual que tenhamos aqui, né, Deltan, aqui você que foi cassado numa decisão absolutamente ilegal e abusiva, e 3 dos deputados federais também, dos mais votados do Brasil, você foi o mais votado no Paraná, 3 desses deputados hoje fora do Brasil sendo perseguidos, Eduardo Bolsonaro, Carla Zambelli e Alexandre Ramagem. E no caso do Ramagem, até queria pedir para compartilhar aqui uma matéria da Gazeta do Povo. Moraes manda Ministério da Justiça formalizar pedido de extradição de Ramagem. E queria fazer uma pergunta para o professor Vargas, envolvendo o caso do Ramagem. Professor, o senhor considera que, nesse contexto em que o governo americano levanta sanções contra o ministro Alexandre de Moraes, o senhor acha que esse pedido do Alexandre de Moraes pela extradição do Alexandre Ramagem pode acabar sendo concedido e o deputado federal Alexandre Ramagem acabar eventualmente sendo transferido para o Brasil? Olha, Fred, essa é uma boa pergunta. E me deixa aqui conectar a sua pergunta com o raciocínio feito pelo Deltan e pelo doutor Adriano há alguns minutos. Eu creio que tem uma linha de base, um ponto de partida de toda essa nossa discussão. E a linha de base é: nós vivemos em uma democracia tem divisão de poderes, tem limites, tem critérios. Não vale tudo. Não é qualquer força que pode ser utilizada sem fundamento, sem provocação, sem responsabilidade. E por isso mesmo provoca tanta indignação ou tanta inconformidade a gente assistir a um elenco de decisões, uma após a outra, todas elas
flertando com o que nós talvez pudéssemos chamar de uma exceção. Agora, me chama a atenção que quando a gente observa como os poderes, como a imprensa, como boa parte das lideranças brasileiras tratam esse modus operandi do Supremo, a impressão que eu tenho é que a exceção já é reconhecida abertamente como normal. Então nós temos visto artigos publicados pela grande imprensa tradicional dizendo é hora do Supremo recuar. Em outras palavras, todo mundo concordamos que nós vivemos uma era de exceção. A questão é se deve ou não o Supremo nesse momento já recuar. O ministro Alexandre de Moraes, naquele evento no SBT, utilizou a tribuna para defender que em momentos em que a democracia está em risco é preciso uma ação forte. Como quem diz, quase dizendo que é necessário, dadas as circunstâncias excepcionais, tomar medidas excepcionais. E assim também a gente assistiu a lideranças da alta cúpula do judiciário brasileiro em alguns julgamentos há não muito tempo, expressando essa mesma ideia. Em momentos excepcionais em que a democracia está em risco, é necessário, excepcionalmente, adotar um conjunto de decisões duras que superam os limites convencionais, ou se me permitem, de uma temperatura e de uma pressão convencionais da democracia para preservar a democracia. E agora o debate, portanto, não é se nós ingressamos numa zona cinzenta de exceção. É se ela é uma exceção hard ou se ela é uma exceção light. Se já chegou a hora de recuar para restabelecer parâmetros normais de civilidade democrática, ou se ainda não, é preciso terminar a fatura e eliminar as oposições ideológicas para garantir um novo horizonte de equilíbrio na democracia política brasileira. Que eu creio que é a visão do ministro Alexandre de Moraes. Mas onde se conecta com a maneira como o governo Trump parece se relacionar conosco? Eu creio que durante um bom momento dessa relação tensa entre os Estados Unidos e o Brasil, nós todos entendemos o governo americano exigindo do Brasil a adoção de parâmetros democráticos robustos, protegendo a liberdade de expressão, respeitando as diferenças políticas, seguindo os ritos cuidadosos do devido processo legal e não colocando na cadeia um conjunto de adversários políticos por uma visão ideológica particular. Agora, as últimas sinalizações do governo Trump de que estaria disposto a flexibilizar a Magnitsky em torno de negociações geram um conjunto de perguntas para nós que nós discutimos na primeira parte do programa. Eu acho que o teste de fogo agora será justamente esse pedido feito pelas autoridades brasileiras de extradição do Ramagem. Será que o governo americano de fato entende que nós vivemos numa democracia plena e o judiciário está apenas cumprindo seu papel, ou nós vivemos uma exceção? Se vivemos uma exceção, Ramagem receberá asilo nos Estados Unidos. Se vivemos uma democracia plena, Ramagem pode ser que tenha que ser extraditado para o Brasil e, a partir daí, volta-se a hierarquia estabelecida aqui pelo Supremo Tribunal Federal. Termino rapidamente, Fred. Há algumas semanas, a Gazeta fez uma provocação muito interessante da gente fazer um mapeamento, uma lista de um conjunto de decisões tomadas pelo Judiciário e pelo Supremo em particular, que violavam a liberdade de expressão, no intuito de, sociologicamente, abrir o campo para que o Brasil saiba quais são as restrições sistemáticas impostas à democracia brasileira. Talvez tenha chegado o momento da gente fazer um outro estudo e mapear quem são e onde estão os jornalistas, os representantes políticos, as lideranças e os cidadãos comuns, como no 8 de janeiro, que se espalharam pelo mundo e vivem ou ainda escondidos à espera de uma oportunidade, ou já foram abrigados porque têm uma segunda cidadania, ou oficialmente foram reconhecidos como exilados políticos. E o que nós vamos perceber que, outra vez, isso não é algo pequeno, minoritário, mas é algo imensamente forte no Brasil. E isso não vai desaparecer se essa exceção for restabelecida à normalidade, como algumas lideranças do Supremo ou como a grande imprensa quer. Isso continuará vibrando como uma espécie de ferida aberta na democracia brasileira. Perfeito, professor. Nesse mar de notícias ruins, parece que os ares da liberdade vêm soprando desde o Chile até o Brasil. Tivemos, nesse último final de semana, eleições presidenciais no Chile.
José Casti se sagrou vencedor contra a candidata do Partido Comunista, Janete Jara. E, Deltan, o que você acha que essa vitória do Casti simboliza para a América Latina? Ela traz novos ares, novos ventos, uma nova esperança para todos nós, Fred. O que aconteceu no Chile, basicamente? No Chile, a direita e a esquerda têm se alternado. Lá é proibida a reeleição. Aí, veja só, o mesmo mandatário ele volta, só que 4 anos depois. Aconteceu bastante no Chile. A gente teve a Michelle Bachelet, de centro-esquerda, que assumiu em 2006. Depois veio o Sebastián Piñera, de centro-direita. Depois voltou a Michelle Bachelet. Depois, de novo, o Sebastián Piñera. Aí veio o Gabriel Boric, né, que a gente sabe que era alguém bem à esquerda, que comandou aí o país nos últimos 4 anos. E agora veio o José Antônio Casti, como você bem colocou. E não é só no Chile que a direita ganhou. Tem uma série de países em que a direita está ganhando espaço na América Latina, o que é, de certa forma, inédito pela tradição da esquerda na América Latina. A gente teve aí na Argentina o Milei, no Equador, Daniel Noboa, no Chile, agora o Casti, na Bolívia, o Rodrigo Paz, já conversou sobre isso aqui num programa anterior, no Peru, o José Geri. Em El Salvador tem o próprio Nayib Bukele, que embora tenha uma origem lá na esquerda, hoje muita gente coloca ele como uma direita populista, uma direita autoritária. E Honduras agora, a gente está no final da eleição e tem o nome de direita contra o de centro-direita, ou seja, a direita vai ganhar, apesar das contestações que estão acontecendo às eleições lá. Ou seja, a gente tem um sopro, novos ares. E isso acontece não só na América do Sul, mas acontece no mundo. Existe hoje uma polarização no mundo e a direita ganhando espaço em uma série de países, na Europa também. Estados Unidos a gente vê isso. E isso traz uma perspectiva nova para o Brasil. O Brasil está refletindo os ares do mundo e a população está à direita como nunca esteve na história. Quando a gente olha o pêndulo do posicionamento político dos brasileiros, em cima tanto do número de candidatos eleitos à direita e à esquerda, como também do número de votos para esses candidatos à direita e à esquerda, porque são duas coisas diferentes. Se você tem muito candidato à direita eleito, mas nas principais cidades as pessoas estão à esquerda, você vai ter um número de eleitores muito grande à esquerda, ainda que grande número de candidatos à direita. Mas não, nos dois casos aqui tem uma coincidência. A gente tem um número de votos muito maior e um número de candidatos eleitos muito maior à direita, como a gente nunca teve. Houve basicamente um pêndulo no Brasil. Entre 2002 e 2012, o Brasil foi à esquerda. Chegou um ápice na esquerda e a partir de 2012 os votos começaram a migrar para a direita cada vez mais, de forma mais incisiva. Começou muito fortemente aí com prefeitos e vereadores e agora nas últimas eleições, inclusive senadores e governadores, tudo, assim, houve uma grande migração para a direita nunca teve tão forte como na história e alguns pesquisadores, como a própria Quest, ela tem atribuído essa virada à direita no Brasil, não só essa tendência mundial, mas tem atribuído também a um crescimento muito grande dos evangélicos, que especialmente na pauta dos costumes estão muito à direita, a um ponto deles estarem fazendo uma projeção de que os evangélicos vão estar alcançando aí 36% do eleitorado brasileiro em 2026, o que traz uma boa perspectiva para as eleições da direita do ano que vem. Então, se a gente está falando o programa inteiro de tragédia, coisa ruim, notícia ruim, se anime, porque na América Latina a gente tem uma mudança de áreas e aqui no Brasil também a gente tem uma grande perspectiva para 2026. O que pode atrapalhar tudo isso? Especialmente o que pode atrapalhar tudo isso é o populismo fiscal do Lula. O Brasil está quebrado, a gente acabou de ter registrado e divulgado hoje que a gente está com a maior carga tributária dos últimos 20 anos. O Brasil, tudo aponta, segundo as análises, que não vai ter dinheiro em 2027, vai quebrar o Brasil e o Lula ainda está cogitando dar tarifa grátis para todas as capitais brasileiras para ônibus. Ou seja, o Lula vai lutar com as armas que ele tem contra a ascensão da direita. Ele vai fazer um populismo fiscal, vai gastar como se não houvesse amanhã para conquistar o eleitorado aqui no Brasil. Então, fechando, Fred, no Chile a gente vê uma vitória da direita, que deve tomar posse aí em março do ano que vem, e a gente espera que isso aconteça também aqui no Brasil. Tem uma boa perspectiva, mas a gente não pode baixar as armas, porque Lula vem com todas as suas armas, com todo o seu populismo fiscal, distribuindo benefícios como se não houvesse amanhã. Perfeito, Deltan. Professor Adriano, eu queria ouvir a sua opinião a respeito também, especialmente considerando a sua especialidade em direito eleitoral. Como é que o senhor vê, né, o impacto dessa vitória no Chile para a direita brasileira, em especial considerando aí o histórico da atuação da Justiça Eleitoral do Brasil, especialmente do TSE, em 2022? Como é que o senhor enxerga esse cenário?
muito positivo. Mas deixa eu só fazer um acréscimo ao Dallagnol, viu, Dallagnol? Você tem um público no Brasil católico cada vez mais de direita, viu? Católico, você falou sobre os evangélicos, mas os católicos também tendem hoje a serem mais conservadores, tradicionalistas e de direita. A Me permitem, CNBB, ela tem... católicos, militares, médicos, tem uma série de categorias à direita. Desculpa, eu só mencionei e frisei os evangélicos porque é isso que a pesquisa, os pesquisadores da Quest frisaram. Mas eu estou de pleno acordo, Adriano. Não, eu estou falando isso, Dallagnol, inclusive em favor do que você está dizendo. Você enfatizou essa questão dos evangélicos, que é um ponto importante, que os evangélicos vêm crescendo e os católicos, eles também, hoje você encontra um crescimento no catolicismo, sobretudo no campo dos católicos mais tradicionais e conservadores, que não dialogam, não aceitam um diálogo com a esquerda. Isso é mais de uma visão da teologia da libertação dos anos 70, que ainda está infiltrada na cúpula da CNBB, né, e teve uma revitalização num período recente do papado de Francisco, mas que agora tem, com Leão XIV, digamos assim, um equilíbrio maior. E fora isso, o católico leigo, de um modo geral, ele tende a uma visão que não é, eu não diria nem de direita nem de esquerda, mas uma visão cristã, uma visão de compromisso com os valores cristãos e católicos. Então, isso significa dizer, portanto, que a esquerda não crescerá nesse ponto. Isso vai em favor do que você está dizendo, que, aliás, foi um grande parlamentar do Paraná e, creio, será novamente. Então, veja só, em relação a essa questão do que nós temos visto nessa vitória do Chile, da direita, veja, a direita que vence do Chile, que os jornais brasileiros chamam de ultradireita, de Uclat sendo o Bolsonaro chileno, isso é uma visão idiota. Na verdade, o presidente eleito do Chile, ele é um homem, ele inclusive é católico, ele é alguém de uma formação sólida, tem uma visão, como toda a direita tem, economicamente liberal, menos Estado, mais eficiência, mais inclusão da população através de uma melhoria econômica e, portanto, uma distribuição maior de renda a partir da empregabilidade, de mais indústria. É um retorno ao Chile, que foi, digamos, entre aspas, o tigre econômico da América Latina, até que a esquerda assumiu e começou a destruir tudo o que foi construído. Pode-se criticar a ditadura de Pinochet e deve-se criticar os abusos, torturas e todos os excessos e crimes contra a humanidade. Isso é uma coisa. Agora, do ponto de vista econômico, aquele governo deixou um ambiente econômico propício que fez o Chile ter uma previdência estruturada, ter uma economia sólida, e a esquerda, ao assumir, aproveitou-se de todo o equilíbrio fiscal chileno para fazer populismo, esse mesmo populismo que o Deltan aí falou, de começar a dar coisas de graça, e a gente sabe que não tem almoço grátis. Quando você começa a distribuir graciosidades, você está onerando as burras do Estado. E o Estado não produz dinheiro, quem produz dinheiro é a iniciativa privada. Então, no Brasil, o que está acontecendo, Deltan, se você pegar os números do Bolsa Família, eu digo a vocês que estão nos assistindo, vocês verão, por exemplo, que no Nordeste, Deltan, boa parte da população já vive às custas de programas sociais. Então, e é difícil, em alguns lugares, você encontrar empregabilidade, não por parte da geração de emprego, mas a empregabilidade por parte dos trabalhadores. Por quê? Porque se for para ganhar o salário mínimo, eu já tenho meu Bolsa Família, eu não quero ganhar. Então, você está criando, na verdade, o Bolsa Família e alguns programas sociais
uma falsa inclusão na economia. Há municípios do Nordeste que vivem exclusivamente, ou sobretudo, de recursos de repasses federais para a Bolsa Família. Isso não se sustenta. É por isso essa votação do Lula nos rincões do Nordeste, do lulopetismo, porque esses programas sociais viraram, na verdade, uma porta de entrada sem saída. E, com isso, todas essas graciosidades que faz com que a economia nordestina, inclusive, não dê um salto. Né? O paternalismo estatal está aí, estados como a Bahia, por exemplo, quem vai no interior da Bahia vê os males dos últimos anos. Pois bem, isso é um aspecto que o Chile, e não só o Chile, eu até falei nisso antes, você pega Chile, Equador, Paraguai, Bolívia, Peru, você já encontra um renascimento sólido na direita na América do Sul, e o mesmo na América Central. Então, você tem hoje, na América do Sul, praticamente Venezuela e o Brasil. E o Uruguai, na verdade, tem uma característica, embora o presidente eleito seja de esquerda, a esquerda uruguaia, que deve-se até um pouco ao Mujica dos velhos, dos novos, do fim de vida. É uma esquerda mais equilibrada, não é uma esquerda amalucada, de excessos. Não, o regime do Uruguai, inclusive, se mantém muito com investimentos exteriores. Quer dizer, virou um paraíso fiscal um pouco o Uruguai, para captar recursos externos. Então, é uma esquerda mais equilibrada. Então, a rigor, você tem na América Latina a Venezuela que sustenta na América Central Cuba. Então, creio eu que essa vitória do Chile é um sinal de novos ventos e que podem sim, esperamos que sim, na eleição de 2026, trazer boas notícias aos brasileiros no sentido de ter uma eleição disputada. Se a gente olha as pesquisas, é muito interessante, a gente vê muito, eu quero que vocês que nos escutam, que são leitores da Gazeta do Povo e devem ser, investir na Gazeta do Povo, numa imprensa independente, vocês observarem o seguinte, pesquisa eleitoral, Frederico sabe bem disso, a gente olha nessa fase, menos pelo quem está na frente e mais pelos índices de rejeição. E os índices de rejeição do Lula e do governo são elevadíssimos. Isso impacta em margem de crescimento. Um governo que já está no seu teto. É um governo que já está no seu teto. É um candidato que estará no seu teto. Razão pela qual me parece que a eleição de 2026 para a presidência da República é uma eleição em aberto. E me parece também que a eleição do Legislativo Federal, Senado, Câmara dos Deputados, mas sobretudo o Senado, a direita tende a crescer. Espero que com candidatos, viu, Deltan, de qualidade, que tenham, que não adianta também, chega lá a direita eleita e o cara não sabe nada de nada e não sabe se posicionar. É importante ter senadores preparados, senadores com capacidade de articulação, com visão de mundo, com consistência, e isso sim poderá ser um contrapeso importante para restabelecermos uma democracia equilibrada e funcional no Brasil. O Brasil precisa reequilibrar a sua democracia e sair dessas nuances de exceção que, na verdade, não são democráticas. Perfeito, professor Adriano. Professor Vargas, queria ouvir as suas reflexões aí sobre essa eleição no Chile e como, né, bem exposto aqui pelo Deltan e pelo professor Adriano, quais os impactos dessa eleição para o Brasil em 2026? Eu vou ser breve até pelo nosso tempo, e eu acho que o doutor Adriano e o Deltan abordaram bem, mas só destacando um aspecto particular dessa trajetória ideológica no Chile, ao longo dos últimos 5 anos, que pode dizer algo para o Brasil. Veja que o Chile elegeu o seu presidente de esquerda, um jovem líder de movimento estudantil, com 30 e poucos anos de idade, com um discurso de
restabelecimento ou fortalecimento da democracia, valorização de direitos sociais, um ex-socialista, afinal, e que passaria pela elaboração de uma nova Constituição. Afinal, o Chile ainda convivia, naquela época, com a eleição aprovada em 1980, ainda durante o regime Pinochet. Fizeram, então, uma espécie de constituinte, elaboraram um novo texto que tinha um conjunto de propostas. Primeiro, reconhecimento de direitos plurinacionais para as comunidades indígenas do país viverem com seu sistema próprio. Segundo, abolir o Senado, identificado como a Casa dos Proprietários. Terceiro, reconhecer o direito ao aborto ou direito reprodutivo dentro da Constituição como um direito fundamental das mulheres. Quarto, constitucionalizar o Estado Social, já que a Constituição anterior, feita durante o regime Pinochet, era liberal. O texto foi finalmente submetido ao referendo popular e rejeitado maciçamente. Eis que então se decide fazer uma nova constituinte, uma nova casa de representantes para elaborar um novo texto constitucional. Agora, formada majoritariamente por lideranças de direita. Oferece-se então um novo texto com propostas exatamente no sentido contrário daquelas primeiras. De estabelecer com toda a força a privatização do Estado Social, com os poucos direitos sociais que tinham sido elaborados como política pública, agora constitucionalizados como apenas um regime privado. Segundo, reconhecer o direito dos fetos antes do nascimento, por assim dizer, eliminando por completo a possibilidade de aborto ser aprovado por lei. Terceiro, estabelecer a expulsão imediata de qualquer imigrante. O que aconteceu com o texto da nova proposta constitucional de direita também foi rejeitado. Não com a maioria da primeira, mas não conseguiu nível de apoio suficiente para virar uma nova Constituição. Eis que agora se abre um processo para a eleição presidencial no Chile. As duas posições, representando a primeira proposta constitucional de esquerda e a segunda proposta constitucional de direita, batem chapa nas eleições presidenciais. Ganha José Antônio Cast, representante da direita, que tem uma trajetória muito conservadora, um histórico de liderar disputas em valorização ao direito à vida, crítico radical ao aborto, mas que, neste ambiente polarizado do Chile, opta por deixar um pouco de lado a discussão identitária e por focar o seu discurso no âmbito da segurança. E foi aí que ele conseguiu conquistar mais do que a maioria, na verdade, uma maioria expressiva, para se tornar presidente da República. Duas mensagens para o Brasil. A primeira, o velho discurso de um antigo Estado social que nem a velha Europa parece agora querer abraçar. Está em crise no mundo inteiro. Sobrevive com a ajuda de aparelhos, porque passou a ser visto como uma espécie de engodo, de disfarce, de instrumento de proteção de direitos particulares, ou melhor, de privilégio de alguns e não de direito de maiorias. Segundo, a agenda da segurança pública se tornará cada vez mais importante, como nós temos percebendo no Chile e também no Brasil. Vamos ver como esse embate vai celebrar-se na realidade brasileira. Talvez seja o grande teste de fogo, ou quem sabe, a última trincheira, dado a representação e a força que o Brasil tem na América Latina. E eu creio, pelos sinais do vento, que a coisa não está nada boa para a velha esquerda. Perfeito, professor. E para você que nos acompanhou até aqui e quer apoiar o trabalho da Gazeta do Povo, para assinar a Gazeta é muito fácil. Basta clicar nos links que você encontra ou na descrição ou no chat deste vídeo, e você pode usar também o QR Code na tela, ou acessar www.gazetadopovo.com.br/R$1. R$1, esse é o valor que você paga nos 6 primeiros meses para assinar um jornal com mais de 100 anos de tradição e que faz um jornalismo baseado em convicções e na luta pela verdade. Deltan, um prazer e uma satisfação tê-lo aqui no Última Análise e sempre bom revê-lo. Minha alegria, Fred. Obrigado, Daniel, Adriano, nossa audiência maravilhosa. Grande abraço. Professor Vargas, professor Adriano, uma satisfação tê-los aqui, grandes discussões e espero revê-los em breve. Prazer imenso estar com vocês. Prazer é todo meu, um abraço a todos e até a próxima. Valeu, obrigado. Um abraço a todos que acompanharam a Última Análise e nos vemos amanhã às 19 horas. Boa noite.